Então vamos lá para a nossa última aulinha, tá? Então o que a gente já viu hoje? A luz, né? Mais ou menos o que é a luz. As cores, né? Como que elas funcionam, mais ou menos, ali como a gente entende o que é a cor de cada objeto, que é a interação da luz com o material. E agora a gente vai ver aquele monte de classificaçãozinha que eu prometi para vocês que haveria, tá? Que a gente precisa ali usar esses termos corretamente para a gente estudar óptica. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui são as fontes de luz. Fontes luminosas. Tá? Aqui a gente vai classificar as fontes de duas maneiras. A gente vai classificar essas fontes pela dimensão e pela emissão da luz. Tá? São essas duas maneiras de classificar. Então, vou começar pela emissão, começar pelo último. As fontes elas podem ser classificadas em primárias e secundárias. O que seria uma fonte primária? Então, aqui usando o conceito da emissão. Uma fonte primária. Uma fonte primária é aquela fonte que emite... aqui tá normal, jovem. Eita, qual caiu aqui? Uma fonte primária... tô escrevendo normal. Acho que é aí, jovem, o rolê, hein? Fonte primária é aquela que emite luz. Então, todo objeto que emite luz é uma fonte primária. Por exemplo, o fogo, o sol, uma lâmpada acesa. O que mais? Não tem muita coisa, na verdade, né, que emite luz. As estrelas, mas a estrela e o sol é tudo a mesma coisa. Algumas reações químicas emitem luz, né? Aquela que eu falei para vocês que você desliga todas as luzes e o interruptor brilha por um tempo, tá? Aquilo também tem ali uma emissão de luz, mas aqui tá bom. Etc. Então, todo objeto que emite luz é uma fonte primária. A fonte secundária é o objeto que reflete a luz. Você olha para ele, ele está iluminado, você está vendo ele, mas ele não está emitindo luz. Ele só está refletindo a luz. Então, esse objeto reflete a luz. Exemplos. A Lua não tem luz própria. Tá? Ela reflete a luz do Sol. Porque pra gente está de noite, mas a luz passa pela Terra, bate lá na Lua e vem até a gente. Isso, tipo a Lua. Agora que eu vi que você tinha mandado. A Lua, uma parede, você não é uma fonte primária, você não emana luz. Sua mãe, o cachorro, etc. Tá? O espelho reflete, tá? Vou colocar aqui o espelho antes do etc. Isso é uma boa. Tá. Espelho. E agora sim, etc. Então, tudo que você precisa iluminar para você enxergar é uma fonte secundária. Aqui a gente classificou as fontes por elas emitirem a luz ou não. Só. Agora vamos classificar pelas dimensões. A gente pode classificar a fonte... Vou puxar um pouco para o lado aqui. Depois eu volto lá, tá, gente? Como fonte pontual. Você pode deixar como pontual também, tá? Mas pontual é um pouquinho mais correto. Porque é em formato de ponto. O que é uma fonte... Deixa eu só melhorar esse pontual aqui que tá difícil de entender. Pontual. O que é uma fonte pontual? Uma fonte que não tem dimensão. Tá? Ou a dimensão dela é muito pequena. Então, por exemplo, um LEDzinho... Aqui não tem nenhum controle aqui perto de mim. Um LEDzinho, aquele LEDzinho da TV que fica aceso.
Sabe quando você desliga a TV e fica um LEDzinho aceso de vez em quando, dependendo do aparelho? Um carro passando na rodovia lá longe, que você está vendo só um pontinho de luz se movimentando. Quando você está chegando numa cidade, você vê aquele monte de pontinho de luz, que são as luzes da cidade, ou da casa, ou da rua lá. Todas essas luzes, cada uma dessas aqui, são pontuais, ou seja, elas são muito pequenininhas. E isso depende de um referencial. Quando a gente fala de dimensão, depende do referencial. Professor, como assim? Imagina durante o dia. Peraí que eu tenho que arrumar o chat aqui, gente. Peraí, deixa eu ver. Pra mim tá normal aqui, gente, tá? Acho que o rolê aí, o problema está por aí, tá? Na internet. O que acontece? Deixa eu só tirar esse negócio da frente aqui, peraí aqui, gente. Aqui. No dia a dia, hoje aqui, pelo menos aqui em Londrina, tá chovendo, tá nublado. Não sei em Arapongas. Mas se você olha para um dia ensolarado, você olha para cima, você vê o sol. E o sol, se você olhar, é uma bolinha desse tamanho para você que tá aqui na Terra. Certo? Um totozinho, uma bolinha lá no céu. Olhando da Terra, o sol não tem dimensão nenhuma quase. Então, neste caso, o sol é uma fonte pontual. Professor, mas o sol é muito maior que a Terra. Eu sei. Mas para você aqui na Terra, o sol é só um pontinho que está iluminando aquela região. Então, a fonte pontual é uma fonte que tem dimensão desprezível em relação ao objeto, naquele momento da análise. Então, para a gente aqui na Terra, um prédio tem muito mais, se você está próximo do prédio, ele tem muito mais altura, dimensão, do que o Sol que está lá no céu, que está uma bolotinha desse tamanho. Porque o seu referencial é o objeto próximo de você, não um objeto distante. A Lua, por exemplo, que não é uma fonte... Ela pode ser uma fonte pontual, né? Porque a Lua também é uma bolinha só no Sol, do céu, é pequenininha. Então, objetos que você considera que tem tamanho pequeno em relação ao que você está analisando são fontes pontuais. Então, tem dimensão desprezível em relação ao objeto analisado. E a fonte extensa é aquela fonte que, ao contrário da pontual, ela tem uma dimensão considerável. Você não pode desprezar, tá? Eu tô lendo o chat aqui, por isso que eu parei um pouco. A fonte extensa você não pode desconsiderar. Então, eu não lembro. Lá na sala de aula, se eu não me engano, são aquelas lâmpadas compridas, né? Eu não sei, não lembro se é de LED, se é fluorescente, mas aquela lâmpada comprida. Aquela lâmpada comprida, se você tiver colocar do seu lado, ela tem 1,5 m uma lâmpada daquela. Vai variar da marca, né? Normalmente ela tem 1,5 m. Uma pessoa no máximo ali vai ter em média, no máximo, 2 metros, mas vai ter 1,70 m, 1,80 m. Então, o objeto você não pode desconsiderar o tamanho. Tá? Você está na sua sala de casa. A TV ela tem um tamanho, normalmente, né, considerável em relação à parede que ela está atrás. A não ser que a sua parede seja gigantesca. Então ela tem um tamanho que você não pode desconsiderar. E aí é uma fonte extensa. Você foi para fora da Terra, do sistema solar. Do sistema solar não, desculpa, da Terra. Se afastou do suficiente. Você vê o Sol uma bola gigante, tá? E outros planetinhas como bolinhas pequenas. Então ali naquele momento, o Sol passa a ser uma fonte extensa. Então tudo depende do referencial. Deixa eu dar uma lida aqui. Ah, entendi. Tá. Esse negócio que você perguntou, jovem, é tipo assim, se quando o objeto está muito distante, a gente vê ele menor, né? Então pensa assim, vamos pensar, você e um gigante, tá? O gigante, estou falando que é uma pessoa com 10 metros. E você com o tamanho normal do ser humano. Se você olhar o gigante de longe, você vai ver o gigante menor, né? Porque ele está distante. Então, você vê ele um objeto menor. E ele também te vê menor. Só que como você já era menor que ele, você aparenta ser menor. Então, quando você está na Terra e olha para a Lua é menor que a Terra. Você é uma bolotinha. Se você for para a Lua e olhar para a Terra, você vai ver uma bola bem maior no céu. Você não vai ver um negócio que vai tampar o céu inteiro, não, tá?
Nós vamos ver uma bola bem maior, tipo um objeto celeste bem maior, porque ela já era maior. É mais ou menos na mesma proporção. Se tem alguns vídeos na internet, eu não vou... Eu não entendi, Arthur, a questão do ângulo. Explica melhor aí para eu entender o que você perguntou. Tem vídeos na internet que vocês encontram assim, e se Júpiter tivesse no lugar da Lua? Aí você via quase o céu inteiro fechado com Júpiter, porque Júpiter é muito maior que a Terra, né? Então é a questão do objeto ser maior ou não. E aí para um objeto que é muito grande parecer muito pequeno, ele tem que estar muito distante, ao ponto que chega uma hora que já não enxerga mais. As estrelas, por exemplo, as estrelas mais distantes, elas muito mais distantes, a gente não enxerga a olho nu, você tem que pegar um telescópio, ou ir para algum lugar que não tenha poluição luminosa, que é a luz gerada pelas cidades, você não consegue enxergar a olho nu, mas quando você pega um telescópio e dá um zoom, vamos dizer assim, ali, você consegue enxergar um pontinho de luz que a olho nu não. Então, quando está muito distante, aparenta ser menor. O que era menor do que o outro objeto aparenta ser menor ainda, e aquele que era bem maior, ele aparenta ser menor, só que ainda ele é muito maior do que o outro. Não sei se ficou claro. Tá? Então a fonte extensa, me fala se ficou claro, e enquanto eu te pergunto. Peraí que eu tenho que abaixar aqui o chat. Espera aí. Isso, em relação ao ângulo, é isso mesmo. A gente vai discutir isso depois em espelhos, tá? Uma curiosidade para vocês, já adiantando. Se você pegar o espelho, isso é um negócio que as pessoas normalmente não sacam. Não precisa ser um espelho de corpo inteiro, tá? Pega um espelho assim, mais ou menos, sei lá, uns 40, 50 centímetros. Sabe aquele espelho meio padrãozinho? Que não é aquele grandão que tem no quarto, provavelmente no quarto de vocês, na sala, sei lá, onde vai ter espelho. Coloca ele na parede, tipo espelho de banheiro. Coloca ele na parede. Tá? Se for um espelho móvel, é mais fácil fazer isso. Coloca no corredor. Chega bem perto do espelho e observa o que você consegue enxergar. Se você consegue enxergar, por exemplo, a sua cabeça até a sua cintura, se você se afastar do espelho, você só consegue ver da sua cabeça até a sua cintura. Se você se afastar do espelho, você não consegue ver o corpo inteiro. Tá? Por que você não consegue ver o corpo inteiro? Porque você está se afastando, você vai ficar menor em relação ao espelho. Então, teoricamente, caberia a sua imagem lá no espelho. Só que o espelho também fica menor em relação a você. Então, como os dois vão diminuindo com a mesma proporção, você não consegue colocar mais coisas naquela visão do espelho. Então, se o espelho está parado e você está se afastando, se você estava vendo da sua cintura até a sua cabeça, você só vai ver da sua cintura até a sua cabeça. Tá? Fechou? Então, ó. Dimensão. Em vez de colocar considerável, vou colocar não desprezível. Em relação ao objeto analisado. Tá? Então é essa a diferença. E aí uma coisa que é interessante, eu já uso um pouco aqui. O objeto pode ser uma fonte primária e extensa, então emite luz e é grande. Por exemplo, uma lâmpada grandona na sua casa, aquela lâmpada comprida ou a TV, tá? Ela pode ser primária e pontual, tipo o sol durante o dia, que ele é uma pontinho, mas ele emite luz. Pode ser secundária e pontual, por exemplo, durante a noite, você está num lugar bem escuro, na fazenda, a única iluminação que você tem é da lua, a luz está refletindo nela. Então a lua é uma bolotinha no céu e ela está refletindo a luz do sol. E pode ser secundária e extensa. O que seria uma fonte secundária extensa? Você pega um holofote e joga esse holofote na parede. Uma parede grande, por exemplo. Tá? Ou, deixa eu pegar uma coisa talvez mais tranquila. O espelho mesmo. Você pega um espelho grande, joga a luz no espelho grande e mira. O farol do carro. O farol do carro, na verdade, a maioria dos faróis, daqueles antigos, tá? Os que tem lente hoje já não funciona assim. Você jogava toda a luz naquela parte côncava, que era aquela parte onde a lâmpada ficava, e essa parte refletia a luz para frente. Por isso que tinha aquele formatinho assim, tá? É um espelho aqui, um espelho côncavo. Então, esse espelho está refletindo a luz
pro lado de lá. Então ele é uma fonte secundária. Então a combinação desses dois pode acontecer. E aí vem aquele tipo de perguntinha. O sol durante o dia. Uma pessoa sendo iluminada num show, sabe? Aí você vai classificar como primária e secundária, se emite ou não luz, depois pontual e extensa, se ela tem uma dimensão desprezível ou não. Tá bom? E por fim, para terminarmos nossa aula de hoje, deixa eu voltar para 100% aqui. Exibir 100%, pronto. Tá? Os princípios da luz. A luz tem comportamentos que a gente considera padrão. Tá? E são, na verdade. Tá? Quais são esses 3 princípios? Não, pode chamar de lei, mas vamos chamar de princípio que é melhor. O primeiro é o princípio da propagação retilínea. Retilínea, linha reta, né? Então o que esse princípio diz? A luz em um meio homogêneo, ou seja, um meio que é igual, não vai mudar, se propaga em linha reta. Professor, o que é um meio não homogêneo? Você está fazendo aquele churrasquinho, e aí você olha assim contra a churrasqueira, se ela for aberta, você vê aquele embaçado, sabe? Aquele não é bem um mormaço, mas é como se fosse. Ou na pista, no asfalto lá, quando é uma retona e está muito, muito quente, você vê aquele embaçadinho, parece que está molhado. Ali não é um meio homogêneo, porque você tem uma diferença de temperatura, e aí você tem a expansão do gás, a dilatação, e muda esse meio. Tá? Em meios homogêneos, em que tem a mesma característica no meio inteiro, então, em meios homogêneos, a luz se propaga sempre em linha reta. Tá? Professor, mas eu vi um negócio que lá da relatividade e não sei o quê, que a luz se curva em volta dos objetos com muita massa. A luz não se curva, o que se curva é o espaço em que ela está viajando. Se você fizer um risco, aqui eu não tenho nada aqui, tá? Se eu fizer um risco numa folha, um risco reto numa folha, e dobrar a folha, o risco era reto, ele continua sendo reto, só que a folha não está mais reta, tá? Então a luz viaja sempre em linha reta. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade. Reversibilidade da luz. É um nome muito complicado para algo muito simples. O que é o princípio da reversibilidade? A luz, ela faz o mesmo caminho de ida que ela faz de volta. O exemplo clássico, mais clássico que vai aparecer em algum momento da vida de vocês, é uma pessoa olhando no retrovisor. Tá? Então, por exemplo, tem alguém no banco de trás do carro, eu olho no retrovisor, aquele interno do carro, e vejo a pessoa. Se eu estou vendo a pessoa obrigatoriamente está me vendo. Porque o mesmo caminho que a luz fez, batendo na pessoa, indo até o espelho e vindo até o meu olho, a luz que bate em mim, alguma parte dessa luz também vai fazer esse caminho. Então, o movimento entre 2 pontos, entre 2 regiões, segue sempre o mesmo caminho, não importando o sentido da propagação. Tá? Então, o xenon é um tipo de luz que ele é mais potente, tá? É uma luz mais forte, uma lâmpada mais forte, mais azulada. E para você usar xenon, você tem que ter um farol que tem uma lente na frente, porque ela consegue concentrar a luz para ir para o asfalto. Por que é proibido colocar xenon? É proibido qualquer carro que não venha de fábrica com xenon colocar xenon, tá? Porque você não consegue controlar aquela luz. Ela espalha muito, ela é muito branca, muito azulada. E aí, em vez de ela iluminar o asfalto, ela ilumina acima de uma determinada altura e quem está vindo na direção contrária não enxerga porcaria nenhuma, tá? Então, é muito bom a luz de xenon para quem está dirigindo. Para os outros, é uma porcaria, tá? E vocês... Bom, acho que a maioria de vocês não tem idade para dirigir, ou talvez não tenha dirigido em rodovia, tá às vezes chovendo, ou tá escuro demais, não sei o quê. Dependendo da situação que vem o xenon, você para na hora de enxergar. Porque tem uma questão que chama acomodação visual. Vou falar rapidinho antes de continuar aqui nos princípios. O nosso olho, a pupila, tá? Ela se contrai
Ela fica apertadinha ou fica bem aberta se está escuro. Quando você está dirigindo sozinho na estrada, tá? Vocês já perceberam que quando vai começando a anoitecer, dentro do carro a iluminação diminui sozinha? Tipo do painel, lá do velocímetro, tem um controle ali na frente, perto do vidro, tem uma bolotinha normalmente, que é esse controle de luz. Ele dá uma diminuída, ele fica menos forte aquela luz. Você pode controlar depois, mas naturalmente ela reduz. Para quê? Para o seu olho, para sua pupila dilatar mais, não ter tanta luz chegando no seu olho, para você conseguir enxergar melhor no escuro, tá? Quando você está dirigindo com a pupila um pouco mais dilatada, que é o normal, né? Meu Deus, tá igual você vai no oftalmo que dilata, que fica aquela que você não enxerga nada. Tá de mais dilatado e vê um cavalo com xenon lá enfiado num carro que não era para ter xenon, a sua pupila vai fechar para não deixar muita luz entrar. Você até vai, beleza, passei ali pelo carro, você seguia normalmente pelo lado da estrada, né? Porque você vai acabar se guiando. Passa pelo carro, só que sua pupila está contraída. Até ela dilatar de novo e voltar àquela região que ela estava antes, aquela acomodação que ela estava antes, ela demora muito mais tempo, porque ela teve uma contração muito maior, porque a luz contrária era muito grande. Ah, professor, isso acontece rápido? Sim, não é um tempo grande. Só que você está 80 por hora. Vamos colocar uma velocidade fácil de fazer conta. 108 km por hora. É 30 metros por segundo. Se demorar um segundo a mais, você andou 30 metros a mais. Se é uma curva, você passou reto. Tá? Então tem uma questão de segurança do xenon. É o mesmo motivo que quando você desliga todas as luzes da sua casa, naquele primeiro momento você não enxerga nada e depois de um tempo você começa a enxergar tudo. Tipo, meio não tão com tanta clareza, mas você começa a enxergar as coisas no escuro, porque tem acomodação visual. Então, o xenon é uma lâmpada muito forte, que se você não tem um controle de fábrica, projetado por engenheiros, e não pelo tiozinho da autoelétrica, você não, na teoria você não pode usar, né? Pela lei você não pode usar, mas ninguém respeita a lei no Brasil. Então, princípio da reversibilidade de luz, então como eu estava dizendo, a luz segue o mesmo caminho, não importando o sentido de propagação. Ou seja, aquele esquema do espelho, né? Vou fazer aqui só para dar um exemplo, até porque já está acabando a aula. Passa aqui, ó, o espelhinho. Se a luz bate aqui e reflete com o mesmo ângulo, tá? Isso acontece tanto nesse sentido quanto no sentido contrário, tá? Que aí eu fiz com a setinha alaranjada. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, antes, para depois não esquecer de ter feito. Beleza, tá aqui já. E por fim, o último, aí acabou. Estão livres. Nossa, tá borrada a câmera aqui, agora que eu ver. Tem que ajeitar essa câmera e colocar o foco nela. Por fim, a independência. Princípio da independência dos raios luminosos. O que seria isso? Tá? Se você tem dois corpos e esses corpos se encontram, eles colidem. A gente até estudou colisão já, tá? A luz não. A luz não colide com outra. Então, quando as duas luzes se encontram, elas sofrem interferência, uma onda interfere na outra e depois elas seguem. Ô, gente, tá me incomodando esse negócio aqui. Deixa eu ajeitar esse foco, peraí. Agora ele volta. E depois, nossa, tá bem desfocado. E depois eles continuam o caminho como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, tem um canhão de luz aqui. Temos um canhão de luz aqui. Eu nunca lembro a combinação das cores, gente. Pera aí. Azul. Acho que é isso. Ó, se tiver errado, vai na fé. Temos um canhão de luz verde. E temos um canhão de luz azul. Deixa eu desenhar aqui. Canhão de luz azul. Tá, os tons aqui não vão ficar... Aonde essas luzes se encontram, elas não batem assim e fazem... Nossa, gente, tá me incomodando fortemente esse negócio da câmera aqui, peraí.
Eita, tá muito borrado. É que pra vocês a qualidade já é ruim, mas eu que tô com a qualidade aqui normal. Deixa eu ver se focar na minha cara aqui se melhora. Vamos ver. Aí, melhorou. Onde as luzes se encontram, em vez de elas colidirem e refletirem, a gente tem a região de interferência, onde teremos aqui, por exemplo, a luz amarela. Então, existe uma região em que elas têm a interferência, que é um dos fenômenos da luz, interferência, mas depois elas continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Então, cada luz segue seu caminho, podendo interferir com outras, mas não sofrendo reflexão ou refração, que é um desvio, por interferir com outra luz. Então, os caminhos ou trajetórias da luz não são alterados por interferência. Ah, professor, mas na apostila está escrito de uma maneira diferente. Ah, gente, o importante é a ideia, tá? O importante é a ideia. Então, aqui temos os 3 princípios da luz. E nós usaremos isso na sexta-feira, se eu conseguir usar a entrada no coque para pegar as apostilas. É azul e vermelho, né? Para dar amarelo? Ah, mas é a mesma ideia, tá? O importante é ser feliz. Para aplicar para outras coisas. Câmera escura, até espelhos. A gente vai fazer alguns exercícios, tá? Porque hoje não deu, não consegui entrar na apostila lá. Fechou? Então, jovens, é isso. Até sexta. Se alguém tiver uma dúvida, pode tirar agora esse finalzinho de aula. Que já passei 2 minutos, mas tá bom. Vocês demoram para entrar mesmo. E quem não tiver, gente, até sexta. Aí só alegria. Não esqueça de virar máquina hoje. Certo?